Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Bom dia. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ó admirável Santa Rosa de Lima, padroeira da América Latina, e que hoje celebramos seu dia, tu que assumistes desde a tenra idade a missão nascida do teu batismo, ensina-nos semelhante consciência cristã, para que também hoje nos entreguemos de corpo e alma à causa do Senhor, que se faz presente em tantos irmãos sofredores. Amém. Santa Rosa de Lima, rogai por nós. Você terminou de assistir a experiência de Deus com o Padre Reginaldo e agora continuamos a programação em oração com o programa Com a Palavra. Gostaria de acolher a você que neste momento sintoniza. Sou o Padre André Biernaschi, aqui de Curitiba. Estou atuando na paróquia Nossa Senhora Aparecida e aproveito para também enviar uma saudação especial a todos os paroquianos e enfim a todos aqueles que neste momento querem cultivar, crescer na fé. E é verdade, quando a gente precisa de um toque, às vezes essenciais, não só o toque humano da palavra, de escutar, mas às vezes uma graça de Deus que vem por causa de uma pequena palavra, às vezes um gesto, ele é significativo e nos desperta. Por isso, gostaria de saudar a você de todo o Brasil, você que participa da TV Evangelizar e que está aqui sempre atento. A segunda-feira, aqui na rede Evangelizar, ela é toda ela focada na ação do Espírito Santo. Espíritos do latim quer dizer força, né? A força de Deus. Eu tenho força, tenho inteligência, sou capaz, acho que eu sou muito capaz. Ou então tenho muita força, tenho muita inteligência, não preciso de nada, mas não é verdade. É necessário ter sempre esta delicadeza de que sim, eu posso. Deus me criou, Deus me deu os dons, mas é bom sempre confiar no Senhor. E por isso a ação do Espírito Santo. Meu avô dizia, menino, eu era pequeno, cuidado, porque você sempre peça o chamado bom senso. Eu nunca tinha entendido na minha pequena idade, mas eu perguntava, avô, o que é bom senso? Ele dizia que a pessoa tem por natureza, mas precisa prestar atenção e localizá-la, porque é uma voz muito pequenininha, ele dizia. E se você ficar em silêncio, conseguir meditar, conseguir interiorizar, você comanda o teu interior. E esta voz te comanda a vida, especialmente nas decisões. Por isso, a presença do Espírito Santo sempre na segunda-feira, ela é expressiva aqui na Rede Evangelizar. Mas agora, se você porventura quer fazer o seu pedido de oração, estamos aqui atentos à sua ligação 041 3221 6060. Inclusive, se você quiser participar ao pedido de oração e também se quer se inscrever para ajudar aqui a obra, estamos sempre acolhendo, porque é importante a sua presença aqui. Você está colaborando comigo e com todos os que trabalham aqui na obra, para, através da sustentação interna, poderem especialmente dar vazão à evangelização. Então, faça o seu pedido e também sua inscrição, se você puder ajudar. Mas hoje é dia de Santa Rosa de Lima. Para nós é uma grande alegria celebrar esta memória, chamada primeira santa da América Latina, padroeira do Peru e das Ilhas Filipinas, enfim, de toda a América Latina.
Santa Rosa nasceu em Lima, 1586, portanto, logo depois aqui da descoberta do Brasil. Ela é filha de pais espanhóis e chamava-se Isabel Flores. Isabel Flores, até a ser apelidada de Rosa, por uma empregada índia que a admirava, dizendo: você é bonita como uma rosa. E ficou. Rosa bem sabia que os elogios que podiam envaidecer, por isso buscava cada vez mais ser penitente e obedecer a tudo aos pais, e desta forma crescia na humildade e especialmente na intimidade com o amado Jesus. E hoje o tema todinho de toda a palavra hoje é buscar o tesouro e encontrar a pérola mais valorosa, que é o reino de Deus, deixar tudo, sacrificar tudo. E esta santa deixou tudo, admiravelmente. Nós vamos meditar logo a seguir, trazendo o texto do Evangelho. Mas Rosa, quando o pai perdeu toda a fortuna, ela não se perturbou e foi trabalhar como doméstica, pois tinha a certeza: olha, se os homens soubessem o que é viver em graça, dizia ela, não se assustariam com nenhum sofrimento e padeceriam de bom grado qualquer pena, porque a graça é fruto da paciência. Ela foi descobrindo, mas como que ela descobriu esse tesouro tão precioso? É o que nós vamos ver hoje no Evangelho. A mudança radical oficial do nome de Isabel para Rosa ocorreu quando ela tomou o hábito da Ordem Terceira Dominicana, da mesma família de sua santa e modelo de devoção. Ela tinha um apreço para Santa Catarina de Sena. E a partir dessa consagração passou a chamar-se Rosa de Santa Maria. Devido à ausência de convento no local em que vivia, Santa Rosa de Lima renunciou às inúmeras propostas de casamento e de vida fácil. Olha o que ela dizia: o prazer e a felicidade de que o mundo pode me oferecer são simplesmente uma sombra em comparação ao que sinto. Então, nesta semana, neste domingo em que celebramos a vocação do leigo, é muito interessante. Ela queria até entrar numa ordem, mas não tinha convento, e ela permaneceu firme como leiga. E, claro, num envolvimento religioso grandíssimo. E ela faleceu em 617, com 31 anos. E olha a frase de efeito, e assim termino hoje falando sobre ela, porque ela achou o verdadeiro tesouro. Senhor, fazei-me sofrer, contanto que aumenteis meu amor para convosco. Ela não tinha medo. Ela foi canonizada em 12 de abril, logo depois, 50 anos depois, canonizada por São Clemente X, a 12 de abril de 1671. E é a primeira santa da América Latina. Por isso, é claro que vamos agora tentar chamar o segundo momento, e logo a noite de louvor à noite, por isso queria convidar a você hoje às 19 horas, com o tema Poder da Oração, Liberta-me Senhor dos Medos, é a pregação de Ironi Spuldaro, adoração e oração do Padre João Marcos Pollack, louvor e oração Amanda Vieira. É hoje às 19 horas, é um convite, é muito interessante, aprofunda a nossa fé e ao mesmo tempo nos faz louvar. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Continuando, TV Evangelizar com o programa Com a Palavra. E a pretensão de chegar até você, e por isso uma saudação a você que acompanha a Rede Evangelizar, inclusive os programas, e está sintonizando neste momento. Tomara que tenhamos sempre uma graça atual, e por isso até invocamos sempre o Espírito Santo na segunda-feira, e queremos atualizar para que Ele toque sempre o lado nosso saudável. Vitor Frank fundou a Terceira Escola de Viena,
Freud a primeira, o Adler e o Jung a segunda, e o Viktor Frankl então desenvolve o que nós chamamos de um toque chamado sentido da vida. Ele diz assim que se a pessoa for tocada no saudável, ela floresce, e é assim que acontece. Inclusive as histórias infantis, quando alguém, às vezes uma bruxa que nós ouvíamos, vinha um príncipe ou alguém, dava um beijo e ela voltava à normalidade. É muito interessante, portanto, o toque de Deus. Tomara que hoje você que está participando agora tenha um toque de Deus, que Deus lhe inspire. Num momento, às vezes, nada fácil da vida, às vezes precisa de uma força, então evidentemente que é importante. Mas se você quer também fazer um pedido de oração, estamos aqui acolhendo e, portanto, ligue para 041 3221 6060. 32 21 60 60, faça o seu pedido. Também, se puder aqui fazer a sua colaboração, se inscrever, é sempre útil, porque assim você está participando da evangelização do seu modo, fazendo a sua doação. E agora eu gostaria de continuar o tema, aquele mesmo tema que Santa Rosa de Lima, padroeira da América Latina, conseguiu captar, chamado, ela conseguiu o tesouro escondido e a pérola finíssima de grande valor, que são as duas parábolas de hoje. Acho que ela leu esse texto de Mateus 13, 44 a 46. Mateus 13, 44 a 46. Acho que é melhor buscar o texto na Sagrada Escritura. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Evangelho de São Mateus 13, 44 a 46. Naquele tempo, disse Jesus: o reino de Deus se parece como um tesouro escondido num campo. Um homem o descobre, volta a escondê-lo e, todo contente, vende todas as suas posses para comprar este campo. O reinado de Deus se parece com um comerciante em busca de pérolas finas. Ao descobrir uma de grande valor, ele vai e vende todas as suas posses e a compra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Interessante esta parábola, elas são chamadas parábolas gêmeas e elas são exclusivas de São Mateus. E há um ensinamento atrás, e que é bom a gente ter. Olha, se você puder guardar esta leitura, guarde como um pequeno tesouro. Mateus 13, 44, 45, 46 os versículos. Guarde lá, escreva e leia. São tão pequenas as parábolas, mas ali tem um ensinamento. A parábola quer tocar, desenvolver em nós o que nós chamamos de atitude perante a descoberta do reino de Deus, representada aqui num tesouro, numa pérola. Qual é o movimento? Diz ali que aquele que encontrou vende tudo, sacrifica tudo, pelo valor, ou deixa tudo o que tem para comprar o tesouro e a pérola. Esse é o movimento da parábola. E o que tem que ver conosco? É a nossa descoberta do reino de Deus, de Jesus, da espiritualidade. Eu, esta semana agora, estive em contato com várias pessoas e elas diziam: padre, olha, como que as pessoas conseguem ter espiritualidade? As pessoas estavam aflitas porque parece que estavam áridas, que nada mexia no coração e que elas não conseguiam ir, nem participar. Uma delas, que eu lembro bem, me dizia: olha, eu abro a televisão para começar a missa e me dá algo que parece que eu tenho que desligar. Como é que é esta história? Porque eu vejo que grande maioria do povo brasileiro começa a ter esta capacidade de, portanto, ligar e buscar esse tesouro e deixar outras coisas. Ontem ainda, uma menininha de 12 anos, ela veio e me disse: padre, hoje eu não queria vir na missa, mas daí minha mãe falou: você quer descobrir um tesouro? Ela falou: mas que tesouro? Vai para a igreja, então vai na missa. Ela veio e ficou bastante decepcionada, porque ela disse: mas que tesouro é este? Mas aí então eu peguei a menininha
e pedi, olha, posso te levar para você começar a descobrir o grande tesouro da sua vida? Ah, mas eu já sei que é Jesus. Tá bom, é isso mesmo, é Jesus. Então ela, graciosamente, muito bonito o quadro, ela foi e ela se ajoelhou. E eu fiquei mais admirado ainda, porque ela ficou por alguns instantes, totalmente ali. E ela diz assim, eu acho que eu consegui hoje ser tocada pelo Senhor, eu vou tentar. Eu falei que minha mãe, quando me levava pequenininho, na igreja, ela se ajoelhava no fundo da igreja e pedia que eu me ajoelhasse também. E lá ela mostrava, viu André, se hoje a missa não for do jeito que você quer, se você não entendeu o sermão do padre, se os cantos não deram certo, se a missa não foi lá grande coisa, mas aqui agora você veio para se encontrar com o Senhor. Você está vendo aquela luz? Ela me mostrava. Eu sei que eu fui ser coroinha depois, só para ficar perto de Jesus. Foi essa a motivação de pequeno. Depois eu entendi mais. Não sei se eu consegui passar então a descoberta do tesouro maior, que é o próprio Jesus. E esse tesouro que Mateus usa de um subterfúgio dos contos orientais, que eles guardavam os tesouros e enterravam, não havia banco, não havia cofre, então eles enterravam. E aí evidentemente que as pessoas ficaram atentas, se brilhasse no campo algo, eles ficavam atentos, vendiam tudo para buscar esse tesouro. Agora, como captar esse tesouro é importante, né? Que dicas? Agora no terceiro bloco nós vamos ter, portanto, um momento de adoração ao Santíssimo. Este é um pequeno tesouro, é um movimento de um tesouro. O homem deixou tudo, vendeu tudo, deixou coisas importantes para adquirir. Talvez durante o dia, hoje é segunda-feira, você vai ter que deixar alguma coisa, vender alguma coisa, a gente diz, né? Sacrificar, renunciar. E por isso é muito importante captar a busca desse tesouro. Então é o convite para o terceiro bloco, para estarmos diante de Jesus, sacramentado, eucarístico, e lá eu vou dar algumas dicas de como captar este valor absoluto. Já digo, pedir a graça de Deus, como essa menininha, discernimento, tem que pensar, tem que querer, ato de vontade, e depois então pedir a sabedoria de Deus. E vamos então para o terceiro bloco. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Rede Evangelizar, ela tem uma preciosidade que é o momento da adoração. E por isso eu convido você que está em casa, se for possível, ter um tempo especial, mesmo que ele seja pequeno. Eu vou usar um tempo maior aqui para estar diante de Jesus sacramentado. Então a primeira graça que eu preciso pedir é a graça de estar na presença do Senhor. Tem santos que desenvolveram 24 horas por dia. Claro que é exagero, mas é a maneira de dizer que eu estou na presença do Senhor. Só que eu tenho que intensificar momentos de presença maior. E por isso, a frase de efeito que brota naquele que quer adorar e, portanto, designa um tempo do dia, ou quando puder, evidentemente que tem uma frase de fundo que é importante, que é aquela famosa, o Senhor me ama. Santa Rosa de Lima, que hoje lembramos na primeira parte deste bloco, como a oração, depois trabalhamos o tesouro e a pérola que ela achou, e agora eu preciso também achar, e é Jesus, eucarístico, é a pérola mais bela. E por isso então estar na presença do Senhor é muito importante, e quem conseguir repetir muito esta frase, o Senhor me ama, consegue ir aproximando-se do bem maior. É como se você fosse buscar esse tesouro, ou procurar esta pérola.
São Paulo, quando em sua viagem para Damasco, ele encontra esse tesouro que é Jesus. E ali ele deixa tudo. Ele tinha a vida, eu diria assim, me permitam a palavra, sensacional. Ele tinha tudo, ele tinha visibilidade, ele estava de bem, era famoso. Mas quando ele encontra o Cristo, ele deixa tudo. E olha que ele deixou mesmo. Santo Agostinho procurou muitos anos a pérola finíssima. E ele foi. Ele se preocupava porque ele diz assim, como é que eu vou achar? Porque parecia que precisava de um dom de Deus. E é verdade. Então eu queria nesse momento de adoração, pedir o primeiro critério para buscar esse tesouro, esta pérola. Chama-se ser tocado por Deus. Mas como ser tocado por Deus? Existe uma mágica, um segredo? Sim, é preciso pedir. E pedir sempre. Eu lembro de uma senhora, ela com 32 anos, acontece um fato muito duro na vida. Como inclusive com Santa Rosa de Lima, que o pai tinha riquezas, ele perdeu tudo e ela ficou sem nada, e ela teve que trabalhar como doméstica. Mas para ela não aconteceu nada, porque ela diz assim que isso vai me ajudar a buscar o verdadeiro tesouro, para não dissipar-se no caminho a vida de fé. Mas esta senhora, aos 32 anos também, ela estava perdida e um dia ela passou. Eu vou citar aqui o nome da igreja em Curitiba, é Nossa Senhora do Rossio, e ela entrou como dizendo assim, eu não tenho mais onde ir, eu vou entrar na igreja, seja o que Deus quiser. Mas quando ela entrou na igreja, ela teve um impacto muito grande, porque naquele dia estava sobre o altar Jesus eucarístico, e havia um grupo adorando. E ela entrou, ela se sentiu muito mal, ela conta, porque ela não queria nunca entrar numa igreja. Ela diz assim, eu não quero. Mas estranhamente, aquele dia ela entrou. Depois, quando ela foi verificar melhor, olha o que aconteceu. Na esquina anterior à igreja, havia uma criança. Ela diz que ela não lembra muito bem, mas ela acha que tinha 9 anos. E essa criança, ela foi pedir para um transeunte uma pequena ajuda, uma pequena esmola. Mas a criança, ao pedir, ela colocou as suas 2 mãos em forma de oração. Ela não foi pedir de qualquer forma para aquele transeunte. E o transeunte ficou tão emocionado que parou e diz assim, puxa, essas tuas mãozinhas são tão bonitinhas. E daí a criança falou assim, olha, eu aprendi de minha mãe, a minha mãe sempre rezou, eu aprendi, e por isso que ao pedir para o Senhor esta ajuda, eu achei que eu deveria colocar as mãos para agradecer a Deus, porque colocou o Senhor na minha vida, e Ele de fato ajudou. Ela estava passando por lá, ela ficou impressionada, ela foi tocada, e ela entrou na igreja, e ela começa uma vida nova. E ela se tornou a mulher da Eucaristia. Ela adorava, ela tinha que adorar todo dia. Foi algo espantoso, mas ela contava com tanta alegria. Portanto, vamos pedir então esta graça de estar na presença do Senhor. Não esqueça de repetir, o Senhor me ama, o Senhor me ama, o Senhor me ama. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. O segundo ponto é a graça de poder amar a Jesus. Esse é um amor diferente, não é só estar na presença dele, é torná-lo importante para a vida. E é verdade que Santo Agostinho, quando ele dizia que eu, quando recebo o alimento, sou eu que administro e que acolho o alimento e ele é levado para o meu corpo. Mas quando eu me alimento da Eucaristia, acontece o contrário. É Jesus que vai me
realimentando-se, ou eu me torno aos poucos cada vez mais próximo de Jesus. Então é Ele que de fato faz a diferença e me acolhe. Por isso, vamos pedir a graça de amar, a graça de amar. Terceiro ponto é um ato de fé, é preciso pedir a fé, é muito importante. Eu creio, Senhor, mas aumentai a minha fé. Eu nunca esqueço, perto do seminário, havia uma senhora, muito famosa inclusive, porque ela ia todos os dias na missa. E um dia, um menino, que era o neto, tinha 9 anos, e ele veio bater a campainha. Eu sei que quase queimou de tanto ele apertar, mas até que alguém atendeu. E ele então desesperado, ele pedia para ser atendido, era um seminário. E eu estava passando pela portaria e dizia: o que você quer, menino? Eu quero saber o que vocês fizeram com minha avó. Vocês fizeram uma lavagem, porque ela só fala de igreja, ela só quer ir na missa, é o dia inteiro. O menino estava desesperado. E eu perguntei, mas eu não vejo ela aqui, eu só vejo às 5 horas, quando ela vem 1 hora antes da missa. Depois ela participa da missa às 6 e às 7 horas ela vai para casa. Então veja bem, aqui no seminário ela fica só 2 horas. Você está dizendo que é o dia inteiro. É isso mesmo, ela não para de falar disso. O que vocês fizeram nela? O que aconteceu? Muito interessante o que o menino trouxe. Aí eu falei para o menino: olha, a tua avó, ela se encontra com alguém muito importante. E ele queria saber. Então eu levei ele na capela, mas ele é muito disperso, ele estava angustiado, ele não queria saber disso. Ele queria saber se a avó ia ficar mais tempo com ele. Mas não era esse o problema. Aos poucos eu fui trabalhando com o menino, com muita paciência. Eu perguntei: mas veja bem, a avó fica em casa, ela faz o café de manhã para você? Sim, é café gostoso. Ele se animou. Ela faz o almoço? Sim. Então você se alimenta durante o dia, e por isso que você está forte, você está bem. Mas eu não entendi bem o que aconteceu, que você disse que ela está o dia inteiro pensando em Deus e o dia inteiro aqui no seminário. Não, é que chega 15:45, ela quer que eu vá junto com ela aqui no seminário, para participar da missa. Eu não quero. E é esse o mal-estar que eu estou sentindo. Eu falei: sim, mas então fala para ela que você está com dificuldades. Mas vê se eu entendi. Então não é verdade que ela o dia inteiro fala de Deus, que ela está o dia inteiro no seminário. Não, mas era como se ela estivesse. Mas ela é muito boa para você? Nossa, ela é muito boa. Então quer dizer que o teu problema está em que você não quer vir na missa. Isso. E aí ele foi descobrindo. Vamos pedir a graça do toque. Eu não sei como é que Jesus fez o toque desse menino. Ele demorou um pouco, mas ele começou hoje. Ele não mora em Curitiba e eu faz mais ou menos 10 anos que não encontro com ele. Mas ele ficou uma pessoa eucarística. Ele pegou um amor tão interessante e mudou a vida. Então mais tarde, quando ele vinha conversar comigo, disse: olha, como foi bom eu reclamar bastante, porque senão eu não teria encontrado o tesouro. É certo que me custou bastante, mas a hora em que eu percebi quem é Jesus, e como é bom estar com Ele, e como é bom adorá-lo, perceber a sua dimensão divina, e estar sempre seguindo a sua palavra, isto não tem preço. Qualquer preço é ilusório e não significativo. Eu achei tudo. E ele dizia: eu cresci na fé. Por isso, terceiro momento: Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento.
E agora eu queria terminar um pouco esse momento de reflexão para depois então nos prepararmos para a bênção do Santíssimo Sacramento. Que este dia hoje para você seja um dia especial. Tomara que você desenvolva 3 atitudes que são importantes como 4º ponto dessa reflexão. Atitude de acolhida, de escuta e de serviço. São preciosidades e você aprende isso diante do Santíssimo Sacramento. Escuta, se abrir a Deus, às pessoas é muito importante. Você fica famoso para os outros. Especialmente a escuta e o serviço. Preparemo-nos para o momento da bênção do Santíssimo Sacramento.